1º, Jeremias. Nós já vamos agora, meus irmãos, abrir em Jeremias, capítulo 1, para a nossa meditação nessa noite de glória. Aqui, irmãos, Jeremias, capítulo 1, versículo 11. A Haftará deste Shabat foi Jeremias, capítulo 2. Amém? E nós vamos aqui hoje examinar Jeremias 1, porque depois vai desaguar no 2. Mas o importante que nós queremos hoje chamar a atenção para os amados são 2 versículos do capítulo 1 do profeta Jeremias. Amém? Que nós examinamos ontem no Shabat, o capítulo 2, né? A leitura da Parashá. Amém? E nós já estamos a Parashá Matot. Agora vamos, irmãos, em Jeremias, capítulo 1, verso 11, que diz assim, irmãos: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Eterno: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Só até aí, meus irmãos, amém? Que essa é a primeira visão de Jeremias, que é a visão da vara de amendoeira. Então, meus irmãos, o que quer dizer essa visão do profeta Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, verso 11? Por que o Eterno fala, olha, essa é uma vara de amendoeira? Isso mesmo, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Na verdade, meus amados, o Eterno ele está fazendo, né, assim, um manejo com as palavras do hebraico. Porque aqui o versículo 11, como os irmãos podem ver, né, aqui já no hebraico, diz assim: Ainda veio a minha palavra do Eterno dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Vara de amendoeira no hebraico é essa palavra aqui, ó. Marel, Maquel, Shaked. Amém? Opa, deixa eu pegar aqui. Onde é que está, meus irmãos? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Maquel quer dizer vara. Amém? Maquel quer dizer ramo, vara. Né? Um ramo ou uma vara. E Shaked quer dizer amendoeira. No verso 11 ele fala, Jeremias vê, eu vejo uma vara de amendoeira, né? E o Eterno ele fala aqui no verso 12, viste bem, porque eu velo, velo quer dizer shoked. Você observa aqui, irmãos, a palavra shoked, que é shim, kuf e dalet, são as mesmas letras de shaked. Mas o Eterno faz assim, tipo um jogo de palavras, amém? Com o profeta Jeremias. O Eterno, ele fala, ele brinca com o hebraico para nós entendermos o que ele quer dizer. Então, ele mostra uma vara de amendoeira, uma maquel shaked, e ele diz, olha, eu velo por... Aqui no texto está velo, mas essa palavra shoked quer dizer guardo. Eu guardo a minha palavra. Eu zelo, eu velo, eu guardo a minha palavra para cumpri-la. E é isso que nós vamos, meus irmãos, ver, para os irmãos terem uma ideia de uma vara de amendoeira. É isso aqui, que é uma vara de amendoeira. Amém? Um ramo de amendoeira que você vê as flores, as pétalas, guardando, né, a parte central das flores. Então, o Eterno está dizendo assim, eu guardo a minha palavra. Isso aqui é shaked, que é a vara de amendoeira, amém? É a shaked, né? A vara de amendoeira é isso aí, uma shaked, amém? E o Eterno, ele vai guardar a tua palavra. Olha só aqui, irmão, o jogo de palavras, né? Maquel shaked, amém? E que shoked ani, porque eu cuido e guardo a minha palavra para a cumprir, amém? É que nós vimos ali já no hebraico, aqui as letras são as mesmas, Oshim, Kuf e Dalet, amém? Mas o Eterno, ele está querendo frisar para o profeta Jeremias, né, irmãos, que ele guarda a sua palavra. E como é que isso, meus irmãos, isso é bom e ao mesmo tempo é mal,
Por quê, meus irmãos? É bom e mal? Bom, porque ele vai cumprir as suas promessas. E mal é porque ele vai cumprir as palavras de aviso. As palavras de aviso, meus irmãos, são as palavras de admoestação e de juízo. Amém? Todas essas palavras vão ser cumpridas, tanto as de promessas, para você, meu irmão, minha irmã, que é fiel ao Eterno, como a palavra de juízo, para você, irmão ou irmã, que não forem fiéis ao Eterno. Amém? Vocês terão a palavra de juízo. A palavra de juízo vai ser exatamente a condenação eterna. Amém? E a palavra de promessa vai ser a vida eterna. E nós vamos ver, irmãos, como é que Deus trabalha. Deus, a Bíblia fala que Deus, o nosso eterno, ele é amor, mas ao mesmo tempo ele é justiça. A Bíblia fala essas duas coisas. Deus é Ahavat, que é amor, mas ao mesmo tempo é Tzedek, né? Ele é justiça. Por quê, irmãos? Por que que o povo de Israel, nós que somos povo de Israel, que somos inteligentes nas coisas do eterno, o que que a gente faz? Se preocupa com a parte da justiça. Porque essa parte da justiça, né, que é a parte que nós temos falado, que é Deus é luz e Deus é trevas, é a parte da justiça de Deus, que ele faz os seus avisos. Amém? E é interessante, irmãos, que Deus, o nosso eterno, ele fez o homem, né? Mas antes de fazer o homem, ele decidiu que ia dar ao ser humano, enquanto ele estivesse vivo, algo que ele não deu para os anjos, nem tampouco para Satanás, que é o livre-arbítrio. Então, o que que acontece? Os anjos não têm livre-arbítrio, têm que obedecer o eterno e só tem esse caminho. O diabo não tem livre-arbítrio, tem que obedecer o eterno e só tem esse caminho. Ele quis desobedecer, mas foi enquadrado, porque ele não tem como ser desobediente. Agora só que está condenado. Amém? Porque a ele não é permitido, não foi dado livre-arbítrio. Ao ser humano foi dado livre-arbítrio. Então, o que que o Eterno fez? Antes de criar o ser humano, ele criou o quê? Os dois caminhos para o ser humano. Amém? Então, antes de criar Adão, o Eterno, ele criou dois caminhos. Um caminho que vai ser o caminho da vida eterna e o caminho da maldição eterna. Então, o eterno, meus irmãos, é muito importante nós entendermos isso, que o eterno, antes de criar o homem, e antes de dar o livre-arbítrio para o homem, porque, por exemplo, para ele dar o livre-arbítrio para o homem, que ele quis dar o livre-arbítrio para o homem, ele fez o quê? Eu vou criar um caminho se ele for obediente e vou criar um caminho ou um destino se ele for desobediente. Amém? Então, você vai ver, irmãos, que existe um caminho que é para o obediente e um para o desobediente antes da criação do homem. Amém? Por isso que o Eterno, quando chega para Adão, diz assim: não coma da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque se comerdes daquele fruto, morrerás. Então, meus irmãos, vocês vejam bem, porque o Eterno está falando ali para Adão o quê? A morte eterna. Amém? Ele tinha falado para Adão: escolha o caminho certo, não escolha o caminho errado. Por isso que de antemão, antes de criar, você, meu irmão, antes de me criar, meu irmão, minha irmã, antes de me criar, o Eterno já tem traçado aqui na Terra dois caminhos para cada ser humano. Se o ser humano quer viver a vida daqui da Terra sem pensar nas coisas do Eterno, tem um caminho traçado da condenação e da maldição eterna. Se o ser humano quiser obedecer a palavra do Eterno, sofrer pela palavra do Eterno, buscar a palavra do Eterno, tem um caminho traçado também. É o caminho da vida eterna, o caminho que já tem os que foram espertos e inteligentes, estão buscando a vida eterna. Os que não foram espertos estão na maldição eterna. Então, o Eterno, meus irmãos, primeiramente, antes de criar o homem, ele fez isso aí por quê? Porque ele diz aqui para o profeta Jeremias que ele cuidará, guardará de cumprir a sua palavra.
Amém? Louvado seja Deus. Então, a palavra do Eterno vai ser cumprida. E uma coisa interessante, irmãos, que nós, quando falamos em profecias de juízo, você vai ver que a profecia de juízo da Bíblia é diferente da profecia de juízo dos profetas das nações. Você já viu que tem irmão, irmã que diz que é profeta e profetiza uma maldição para alguém? Olha, vai acontecer isso contigo. Mas não é uma profecia de aviso. É uma profecia sem fundamento no Espírito Santo do Eterno. Quando o Eterno ele profetiza uma profecia de juízo, ele está dando um aviso para que alguém se arrependa. É o que Yeshua falou, é o que Isaías fez, o que Jeremias fez. O profeta de Deus diz o seguinte: olha, se você não se arrepender, né? Exemplo assim, Yeshua. Vamos dar um exemplo aqui de uma profecia de Yeshua HaMashiach, né? E Yeshua HaMashiach, como é que ele fazia? Você está aqui, está na carta, vamos aqui, Yeshua. Ele tá, vamos ali em Apocalipse, que ele tem algumas profecias assim, várias profecias. Assim, Yeshua ele fala ali na igreja, por exemplo, para a igreja de Pérgamo. O que ele diz? Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra, ele está dizendo, você é seu inimigo. Então ele está dizendo para aquela igreja, ó, arrepende-te, porque senão você é seu inimigo. Então, a profecia bíblica, ela é uma profecia de aviso, a profecia de juízo que eu estou falando, né, irmãos? A profecia de juízo. Então, Yeshua não disse assim, ó, eu vou batalhar contra vocês. Não, não. Ele diz primeiro, arrepende-te. É um aviso. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém? Então, Yeshua está dizendo que se aquela igreja não se arrependesse, e Yeshua se colocar como inimigo dela. Amém? Então, Yeshua, ele está aqui falando apenas dizendo o quê? Uma profecia de aviso. Quantas vezes o profeta Jonas, quando ele foi lá em Nínive, meus irmãos, pregar para os ninivitas, o decreto da destruição de Nínive já tinha sido dado por Deus. O que Jonas foi falar lá para aqueles homens foi quando o peixe vomitou ele na terra de Nínive para ele poder pregar para aqueles homens, ele foi dar apenas uma profecia de aviso. Arrependei-vos, porque Nínive será destruída. Amém? Então, a profecia bíblica, ela dá o quê? A profecia de juízo bíblico. A profecia, ela dá um escape se a pessoa for obediente. Já os profetas das nações, e que tem profetado aí de tudo que é lado, né, irmãos? Ele diz assim, ó, vai acontecer isso contigo. Nem fala se é para se arrepender ou não. Então, esse é profeta do mundo, meus irmãos. Amém? Não é profeta de Deus. É profetada. É profeta da carne, é profeta, às vezes, até das trevas, do adversário, né? Mas o profeta de Deus, o profeta do Eterno, ele diz assim, ó, arrepende-te, porque senão isso vai acontecer. É isso que... Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. Amém? Você tem que entender, diferenciar quando alguém for falar alguma profecia, se a profecia é da carne ou é do diabo, não dá o escape para o arrependimento. Agora, quando a profecia é de Deus, diz assim, arrepende-te. Aleluia. Como Yeshua diz aqui, arrepende. Em todas as cartas, Yeshua fala arrepende-te. Amém? Você vê aqui, na carta de Tiatira, aleluia, eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, Yeshua HaMashiach, todos os profetas da Bíblia, meus irmãos, eles dão a possibilidade de arrependimento, amém? Mas uma coisa é certa, se a pessoa não obedecer à palavra de Deus, encontrará a maldição eterna. Amém? Essa é que é a grande verdade. E quantas pessoas já estão no inferno, meus irmãos, que receberam essa mensagem? Muitas. Amém? Porque não se arrependeram. Não se arrependeram dos seus pecados. Então, veja bem, nós estamos aqui falando, irmãos, que Deus, ele trabalhou, nós começamos ali na vara da amendoeira, né, que é Shaked para Shoked,
que Deus ele irá guardar e cumprir a sua palavra. E ele está cumprindo a sua palavra nos dias de hoje. Amém? Agora, o caminho da vida eterna e o caminho da maldição eterna, meus irmãos, são dois caminhos que o Eterno ele estabeleceu antes da criação do homem. Antes da criação do homem. Amém? Então, qual é o que tem que fazer a pessoa para entrar no caminho da vida eterna, para trilhar esse caminho? Ele precisa obedecer a palavra de Deus. Amém? Fazer a vontade de Deus. É aquilo que Yeshua HaMashiach fala, meus irmãos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E é aí que o diabo entra querendo perturbar você, né, irmão, de fazer a vontade de Deus, mas você persevera com humildade, você persevera com santidade, você persevera, né, irmãos, sofrendo, amém? Para que Deus, naquele dia, sabendo todas as coisas, meus irmãos, venha abrir os portais da glória para você, amém? E importante, meus irmãos, olhe bem, que nós vimos, inclusive, hoje, em João 4,34, né, que Yeshua diz que a sua comida é fazer a vontade daquele que enviou e de realizar a sua obra. Fazer a vontade e realizar a obra. Tem que fazer as duas coisas. Não é só fazer a vontade. Eu vou fazer a vontade e vou ficar quieto. Não, tem que fazer a obra de Deus. Amém? Isso é importante. Então, meus irmãos, vou mostrar aqui para vocês como que é o pensamento das nações, e o pensamento das nações, a gente fala também do pensamento de igrejas, né? Das igrejas que seguem o romanismo, né? Vamos ver aqui, irmãos, como é que era o pensamento grego. Vou mostrar aqui para vocês, amém? O pensamento grego é esse aqui, ó. É o pensamento do Deus Sol, amém? Aqui você tem o Ouroboros, né? Que é a serpente que engole sua própria cauda, amém? Você vai vendo aqui, irmãos, observa bem, amém? Você está vendo aí? Essa é a visão do tempo para os gregos. Por isso que eles creem no Deus solar, no Deus Sol, amém? Porque o Sol, ele nasce todo dia, ele é igualzinho e vai se pôr todo dia, né? Se o tempo tiver sem nuvens, o Sol vai nascer, vai se pôr igualzinho todos os dias do ano. Então, a visão grega do tempo é cíclica, amém? É a visão da serpente, aqui, a serpente Ouroboros que engole sua própria cauda, amém? É a visão grega, não é a visão do eterno, nem a visão judaica, amém? A gente tem que entender isso. Esse aqui, as pessoas acham assim, o caminho é esse, né? Aquele ditado que Satanás botou no mundo, né? Deixa a vida me levar. Isso aí, né? Isso aí é uma coisa que saiu da boca do próprio diabo, né, meus irmãos? Por causa que deixa a vida me levar é o caminho da serpente. Ou seja, o sol nasce e desce todo dia, então tudo vai ser, ele começa, morre, amanhã ele começa de novo, então ele é cíclico, né? Então o pensamento grego é cíclico. Então a pessoa, ela tem aquela ideia de que ela não precisa se esforçar para fazer a obra de Deus, não precisa fazer a vontade de Deus, que o caminho é cíclico. Acontece todo dia a mesma coisa, só que esse caminho aqui é o caminho da serpente, está aqui a serpente, tá, irmãos? É o caminho que vai levar a pessoa para a maldição eterna, para o inferno, amém? O caminho bíblico, meus irmãos, que o Eterno fez antes da criação do mundo, meus irmãos, amém? Esse aqui é a visão do tempo dos gregos, amém? E também das religiões que se dizem cristãs, que seguem, por exemplo, as festas pagãs, que são cíclicas no sentido do Deus Sol, que são baseadas no calendário do Sol, amém? As festas pagãs são baseadas no calendário solar, amém? Mas as coisas do Eterno, amém? Nós vamos ver que o Eterno ele fez da seguinte forma, meus irmãos, aleluia. Esse aqui é a visão do tempo do Eterno, não é cíclico. A visão do caminho do Eterno, que o Eterno estabeleceu para o homem, tem início, meio e fim. O início, meus irmãos, é quando cada um nasce. O meio
é o que você está fazendo agora, eu também, se está obedecendo ou não, e o fim, ou vai ser na vida eterna, ou vai ser no inferno. Amém? Então, aqui você tem, irmãos, dois caminhos, um caminho, esse verdinho aqui de cima, né? É o caminho daquele que está obedecendo, está humilde, está se santificando, está lutando para obedecer a palavra, está fazendo a vontade de Deus, está caminhando. E o caminho vermelho é das pessoas que não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus, ou quer fazer pela metade, né? Então é o caminho da perdição. Então, meus irmãos, aqui você tem os dois caminhos. Então, o caminho do eterno nas Escrituras, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. E por que ele faz isso? Porque ele é baseado no calendário lunar, na lua. Você veja bem, irmãos, que o primeiro mandamento que o Eterno fez para o povo de Israel não foi a Torá ali especificamente, foi na Torá, claro, foi na Torá, mas não estava nas tábuas. Não estava nas tábuas. Está na Torá, mas não está nas tábuas. Está em Êxodo. Quando o povo vai sair do Egito, em Êxodo 12, o Eterno, a primeira coisa que ele diz, ele fala assim, ó, a partir de agora, esse aqui vai ser o início dos meses. É o mês de Nissan. Então, o que o Eterno fala ali para o povo de Israel? Vamos aqui em Êxodo 12. Amém? Êxodo capítulo 12. Louvado seja Deus. Vamos aqui em Êxodo, só para você ver, irmãos, como é que o Eterno faz. O Eterno fez assim para o povo de Israel. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. O Eterno mudou o calendário ali, dizendo, não, vocês vão seguir o meu calendário. Amém? Então, o Eterno falou, vocês vão seguir esse calendário. Esse aqui que nós estamos mostrando. É esse o caminho. É início, meio e fim. Amém? É o caminho das festas do Eterno. Porque são festas baseadas na lua. Você vê que o sol, ele é o mesmo todo dia, só que a lua não. A lua, você olhando para o céu, ela pode estar pela metade, pode estar um pouco pedacinho, pode estar maior, pode estar cheia, pode estar lua nova. Então, a lua não é a mesma. Por que então, o caminho do eterno é lunar? Porque o eterno, ele usa essa palavra, meus irmãos, porque ele diz que o servo do eterno, ele se renova, que nem a lua. O servo do eterno, porque ele tem a palavra kiddush, reduz. Reduz quer dizer renovo. Por isso que Yeshua é chamado de renovo. Aleluia. E Yeshua, no livro de Isaías, ele é chamado de o renovo. Amém? Então, reduz é renovo. E meses, qual é o nome de meses em hebraico? Rodesh, que vem de reduz. Então, o mês, como é lunar, ele é renovável. Então, as festas do Eterno, elas são o quê? Elas são festas de renovo. Por isso que é a diferença. Então, o Eterno, meus irmãos, ele vai estabelecer aqui, louvado seja Deus, em Êxodo, os meses do ano baseado no calendário bíblico, que é o calendário lunar. Mas o anticristo, né, meus irmãos, o anticristo que depois do arrebatamento vai dar as suas ordens, né, ele vai querer mudar os tempos. Está ali no livro de Daniel. Amém? Livro de Daniel, capítulo 7, meus irmãos, versículo 25, o anticristo vai fazer o contrário que o Eterno fez ali. Diz assim, e proferirá palavras contra o Eterno, né, contra o Altíssimo, o anticristo vai fazer isso, destruirá os santos do Altíssimo, né, os irmãos que vão ficar, irmãos, não vão ser arrebatados, vão ser destruídos, a palavra que a Bíblia diz é que é o ideal que a pessoa seja arrebatada para não ser destruído, né, irmãos? Amém? Muito melhor. E cuidará em mudar os tempos e a Torá. Então, ele vai cuidar em mudar os tempos. Vai querer tirar esse calendário lunar. Amém? Hoje, muitas igrejas, a grande maioria, quase todas, seguem já o calendário que o anticristo vai estabelecer, que é o calendário das festas pagãs. Amém? Que é o calendário do Natal. Por isso que o anticristo vai mudar o quê? Vai botar as festas pagãs para estabelecer os tempos solares, que é o Natal, né, que é baseado no sol, solstício,
bem como festa junina, que é baseado no solstício. Amém? Mas é diferente do calendário do Eterno. Amém? O calendário do Eterno começa com o Shabat. Se você observar aqui, está aqui em Levítico, capítulo 23, irmãos, onde ele vai falar das festas, Levítico 23, a primeira das festas do Eterno, amém? Que está aqui, ó. Estas, aqui, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Eterno que convocarei serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Antes de falar das outras festas, ele começa: 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Eterno é em todas as vossas habitações. E depois ele entra na Pêssar, na Páscoa, nos pães asmos, amém? Em primícias, Pentecostes, trombetas e vai por aí, né, meus irmãos? Amém? Então, o Eterno, ele vai fazer, ele já estabeleceu essas festas, o quê? Como o calendário do Eterno, amém? Está aqui o calendário do Eterno. É um calendário de renovo, um calendário que deve ser seguido. Opa, alguém aqui mexeu aqui, só um minutinho, meus irmãos, vamos aqui. É um calendário de renovo que deve ser seguido por aquele que obedece à palavra de Deus, amém? Tanto é que nós, já o mês que vem, né, em agosto, lá para a segunda quinzena de agosto, vai começar o mês de Elu, amém? Onde estaremos lendo o Salmo 27, né, meus amados? Preparando as festas de trombeta e de Yom Kippur e de tabernáculos. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós vemos aqui que esse é o caminho verdinho, amém? Agora, o caminho que é contrário às festas do Eterno, amém? Ao calendário do Eterno, contrário ao Shabat do Eterno, às 7 festas de Adonai de Levítico 23, é o caminho vermelho, é o caminho do juízo. Amém? Então, nós vemos aqui, queridos, que o Eterno, ele vela, isso está na nossa paraxá, ele vela, ele guarda para cumprir a sua palavra. Então, nós vemos aqui, queridos, e é importante nós entendermos que, da mesma maneira que o Eterno, você está aqui, amém? Da mesma maneira que o Eterno criou em Êxodo, capítulo 12, esse calendário santo, o anticristo, ele vai, em Daniel 25, querer seguir esse calendário que já é seguido aí pela igreja romana e pelas quase todas as igrejas evangélicas. Amém? Então, esses calendários são calendários pagãos, que vão retornar, meus irmãos, logo após o arrebatamento da igreja. Amém? Com o anticristo. Para isso, qualquer resistência a isso, ele destruirá, por isso que diz aqui, ele destruirá os santos do Altíssimo. Então, meus amados, a palavra de Deus fala para nós nessa noite que sigamos o caminho da obediência. É obediência não só do calendário, mas obediência da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, meus irmãos. Toda palavra deve ser obedecida, meus irmãos, e você deve buscar obedecê-lo. O Eterno vai ver no teu coração, amém, a tua vontade de obedecer a palavra de Deus, a tua vontade de fazer a vontade de Deus, a tua vontade de ser fiel a Ele. Isso é muito importante, porque o nosso Yeshua, meus irmãos, está preparando, como diz o apóstolo Paulo, um povo zeloso e fiel e praticante de boas obras. Amém? Então, nós vemos aqui, queridos, e muito importante também um conceito que nós temos que frisar com os irmãos, que a profecia de Deus é uma profecia que abre o espaço para o arrependimento. Amém? A profecia de Deus não é profecia de cartomante, não é profecia de adivinhador, que diz o seguinte, ó, vai acontecer isso contigo, isso. Não, isso não é profecia de Deus. Diz assim, se você não se arrepender, vai cumprir essa palavra da Bíblia na tua vida. Aí é de Deus, porque a pessoa tem que ter a porta do arrependimento. Louvado seja Deus. E Yeshua diz, o Apocalipse, meus irmãos, todo o Apocalipse está escrito. Mas Yeshua, ele diz, olha, porque nele sempre bota, se arrependam. Né? Até no meio da grande tribulação, ele fala do arrependimento.
Amém? Ele fala da questão do arrependimento. Se a gente for aqui em Apocalipse, capítulo 9, meus irmãos, capítulo 9, olha só que coisa tremenda, irmãos. Olha, 2 juízos que Deus está dizendo que vai dar. Amém? No capítulo 9, os homens serão feridos por 5 meses e buscarão a morte, e a morte fugirá deles. No capítulo 9 de Apocalipse. Amém? Aqui diz, irmãos, amém? E no capítulo 9 também diz que vai ter uma guerra onde serão mortos a terça parte dos homens. Depois desses 2 juízos pesados, meus irmãos, pesados. Imagina um terço da humanidade morrer. Aí diz a palavra de Deus aqui no final, irmão. Olha só. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de madeira e de pedra, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então você veja bem, meus amados, que vem 2 juízos super pesados sobre a humanidade, isso durante a grande tribulação. Você vê, irmãos, como é que a grande tribulação vai ser. E assim mesmo, os homens não se arrependerão das obras das suas mãos. Por isso que a grande tribulação continua. Porque o Eterno, meus irmãos, ele diz assim, ó, o juízo vai continuar. Se, por exemplo, aqui no capítulo 9, os homens se arrependessem, não tinha o capítulo 10 nem o 11, acabava o Apocalipse no capítulo 9. Amém? Tanto é que o Apocalipse só vai acabar lá no capítulo 19, quando Yeshua vier e matar quase toda a humanidade, irmãos. Porque depois de tanta coisa, os homens não se arrependem, ele desce e acaba com todo mundo. Porque ele deu a chance de arrependimento. Amém? O que acontece, irmão, que Yeshua, mesmo durante a grande tribulação, ele dá uma chance para a pessoa se arrepender, né, irmãos? E enfrentar as consequências de ser um servo de Deus na grande tribulação, né? Mas mesmo assim as pessoas não vão querer se arrepender, não vão se arrepender, não vão querer cumprir a Torá, não vão querer obedecer as palavras de Yeshua, né, irmão? Porque na grande tribulação tem que cumprir a Torá, né, irmãos? Vocês vejam bem aqui em Apocalipse, capítulo 14, meus irmãos, que as pessoas que vão ser mortas na grande tribulação por serem fiéis a Deus, amém? São aquelas que obedeciam a Torá e as palavras de Yeshua, amém? Está aqui, irmãos, capítulo 14 de Apocalipse, verso 12. Se a pessoa não obedece a Torá agora, vai ter que obedecer depois, irmão, na grande tribulação, enfrentar o anticristo. Porque tem que obedecer o que é para ser obedecido. Aqui diz, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Então, guarda os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus é o quê? A Torá. E a fé em Yeshua é o Novo Testamento. Tem que obedecer a Torá e o Novo Testamento. Né? E o que vai acontecer com essas pessoas? Eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, que é Espírito com letra maiúscula, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Porque além de obedecer a Torá e palavra de Yeshua, vão ter que entregar suas vidas. Amém? Isso durante a grande tribulação. Tem que ser esperto, o arrebatamento está muito pertinho. Então agora você tem que fazer o quê? Fazer a vontade de Deus, obedecer Torá e a palavra de Yeshua. Amém? Você obedece Torá em tudo, sendo manso, sendo sábio, sendo fiel à palavra de Deus. Amém? E seguindo a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Eterno. Aleluia! Então, nós temos que seguir os mandamentos da Torá, as palavras de Yeshua, amém? Você tem que andar praticamente, meu amado e meu irmão, minha irmã, em cima de uma corda, quase em cima de um fio. Mas no momento do arrebatamento, você vai subir. Seja fiel, amém? Seja fiel que Deus vai te dar a vitória, amém? E que o Espírito Santo, meu amado irmão e irmã, continue falando ao teu coração. Lembra disso, irmãos. Amém? A profecia de Deus sempre dá um espaço para o arrependimento. Profecia de adivinhação, profecia da carne ou de Satanás, não dá o espaço para arrependimento. Isso é um princípio bíblico, meus irmãos, tanto da Torá como das palavras de Yeshua. Amém? E que estejamos ligados na vara da amendoeira, que o Eterno vem cumprir a sua palavra. Ele guarda para cumprir a sua palavra. Amém? Que o Eterno abençoe a todos
Que o Eterno dê uma Shavuot Tov, uma semana abençoada para todos os irmãos e irmãs. Amém e amém.